Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu quero deixar o meu olá especialíssimo a todos vocês aí de casa que estão assistindo a TV Araxá Educa. Vocês são muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês é que fazem o nosso canal acontecer. Vocês estão acompanhando as aulas? Tem certeza? Ah, que bom, fico muito feliz. Hoje, o que eu trouxe aqui na aula do 9º ano? Eu trouxe um conteúdo dando continuidade ao que a gente iniciou na aula anterior. Estávamos falando e iniciando aí o assunto de matemática financeira. Você já ouviu falar desta aula? Sim, claro! O professor Júlio, lá do EJA, ele já trabalhou muita matemática financeira. E, inclusive, este assunto que nós vamos trabalhar. Talvez de uma forma diferente, com uma abrangência diferente, eu trouxe algumas coisas que vocês vão perceber semelhanças, mas também diferenças. Tudo bem? Então, acompanhe a aula e aprenda um pouquinho mais sobre o quê? Sobre essa matemática financeira, sobre juros simples. Isto mesmo, hoje aqui dentro da matemática financeira, vamos trabalhar juros simples. Juros simples, essa matemática faz parte da sua vida? Olha aí como que faz. Atrasa uma conta aí para você ver o que vai acontecer. Vai ter um juro, não vai? Terá uma multa, terá um valor a acrescentar. Atrasou um mês, atrasou 2 meses, isso tem diferença? Interfere? Se é 1 mês, se é 4 meses, faz diferença? E como faz, não é verdade? Então acompanhe aqui comigo que nós vamos falar sobre juro. Mas o que é juro? Não tem dúvida? Você só paga por ele, mas não sabe o que significa? Veja bem. A quantia que remunera um credor pelo uso de seu dinheiro por parte de um devedor durante um período determinado, gerando uma percentagem sobre o valor emprestado. Isso mesmo, gera aí um percentual, um valor em relação àquilo que você pegou emprestado. Se eu pegar um valor emprestado com determinado juro, depois vou ter que pagar mais do que eu peguei. E também uma renda ou rendimento de capital investido. Está sobrando um dinheiro? Vou colocar, vou depositar, vou aplicar o meu dinheiro para ele render um juro. Ou seja, vai render um valor em relação ao que eu depositei. Infelizmente, o juro que a gente paga é sempre menor do que o juro que a gente recebe. Vocês já perceberam isso? Se você aplicar um dinheiro, o juro é pequenininho. Mas se você ficar devendo, esse juro, olha, ele só vai virar uma bola de neve cada vez que você não conseguir pagar. Então, veja bem, aqui eu trouxe para vocês exemplos. Eu trouxe situações onde nós vamos exemplificar essa questão do juro. Débora, professora Débora, isso mesmo. Débora, foi ao banco e fez uma aplicação, está sobrando dinheiro? Professora Débora também trabalha aqui no nosso canal com matemática. Tenho certeza que ela é ótima aí com situações de juro. Débora foi ao banco e fez uma aplicação de R$10.000, que após um mês havia rendido R$70. Esse rendimento equivale a 0,7% do valor aplicado e corresponde ao juro. Nesse caso, a taxa de juro da aplicação foi de 0,7% AM. AM é a abreviação de ao mês. Essa situação aqui que eu trouxe da tia Débora, né, tia Débora? Está com dinheiro sobrando aí para aplicar, que bom. Vai mostrar para a gente as situações em relação ao juro. Analisem comigo. Eu trouxe também do Alex. Alex fez um empréstimo no banco com uma taxa de 1,24% ao mês.
Quanto pagará de juro após um mês de um capital de R$ 25.000? Se você observar, estas situações estão falando de juro, estão falando de capital, estão falando de um determinado tempo, estão também falando de uma taxa. Analisem os problemas e vejam quais são os dados importantes que neles, nós vamos ver aqui, e que eles compõem. Eles possuem um capital, eles possuem uma taxa, um tempo, e com essas informações nós podemos calcular outras. Isso, o que eu trouxe aqui, termos usados nos cálculos de juros. Quais são os termos que apareceram nos problemas? Aqui, capital, que é representado pela letra C, quantia investida ou emprestada. Taxa de juro, representado pela letra I. Cuidado, não pela letra T. Taxa de juro, representado pela letra I. É a porcentagem que se recebe de um investimento ou se paga pelo empréstimo de uma quantia por certo período. Tempo, representado pela letra T. Período em que se investe ou empresta certa quantia, podendo ser dado em dias, meses ou anos. E o montante, que é representado pela letra M maiúscula, a soma do capital mais o juro. Se eu quero saber o montante, eu preciso somar o capital e o juro. E estas outras letrinhas aqui, capital C, taxa I e tempo T, elas estão relacionadas entre si, ok? Até mesmo e principalmente a taxa e o tempo. Quando você lê um problema, se a taxa está ao ano e o tempo dado no problema foi em mês, você não pode fazer o cálculo ali já de imediato. Precisa estar tempo e taxa na mesma direção. Se o tempo está em mês, a taxa também deve estar em mês. Se o tempo estiver em dias, a taxa também deve estar em dias. Tudo bem? Mas, Fabiana, para que você está falando esses termos de cálculo de juros, todas essas palavras? Porque nós temos uma fórmula. Isso mesmo. O que nós vamos fazer com tudo isso, com todos esses termos? Nós temos uma fórmula para calcular juros simples. E qual é a fórmula? O professor Júlio trabalhou com vocês uma fórmula, aí o pessoal do EJA e todos que estão assistindo, ele fez um pouco diferente aqui da professora Fabiana. Ele já utilizou a taxa transformada e eu vou utilizar uma fórmula diferente. Eu trouxe para vocês. Costumo dizer aos alunos, guarda aí na memória, J é igual a CIT sobre 100. J é igual a CIT sobre 100. O que significa isso, Fabiana? Alguém pode estar perguntando. J igual a CIT sobre 100 significa que o juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo e dividido por 100. Por que eu estou dividindo por 100? Porque a nossa taxa, ela vem em porcentagem. E para que eu não tenha que transformá-la primeiro, eu coloco ali uma divisão por 100, não tem como errar. Então, J é igual a CIT sobre 100. Mas o interessante desta fórmula é que eu não a uso só para encontrar o juro. Eu posso encontrar o juro, o capital, a taxa, o tempo. Vai depender da informação que eu tenho. São 4 letrinhas, são 4 variáveis. Se nós tivermos 3 delas, quaisquer destas 3, quaisquer uma, nós faremos o quê? Encontraremos a quarta. Isso mesmo. Se eu tiver capital, taxa e tempo, encontro o juro. Se eu tiver juro, capital e tempo, encontro a taxa. Eu posso encontrar qualquer uma daquelas 4 informações.
Entendido? Vamos colocar isso em prática? Então, veja bem, só para retomar, o J é os juros, o C é o capital, o I é a taxa, não podemos esquecer e nem trocar, o T é o tempo. Nós temos o montante, o M, lembra? Montante, que é o capital mais o juro. Ok, vamos então contextualizar, colocar isso numa situação, problema. Tá preparado? Pegou o material? Sim? E aplicando a fórmula é muito fácil. Pegue aí então o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta que você faz a anotação e tente resolver o problema. Na verdade, se você for considerar aquela fórmula, são simples operações de multiplicação e divisão. Se você guardar o processo, depois você vai ter que fazer apenas estes 2 cálculos. É muito simples, não é verdade? Acompanhe então aqui o primeiro problema. Apolo foi a um banco pagar uma fatura no valor de R$800, com 5 dias de atraso. Para o pagamento em atraso, constava na fatura uma multa em que era cobrada uma taxa de juros simples de 0,3% ao dia. Ó, AD, abreviação de ao dia. Quantos reais Apolo pagou pela fatura? Nós sabemos que ele vai pagar mais, não é verdade? Quanto a mais? Quando você lê o problema, você deve separar as informações deste problema. Qual o valor da fatura? R$800. Com quantos dias ele está pagando de atraso? Com 5 dias. Qual é a taxa de juro que ele tem que pagar ao dia? 0,3%. Ah, Fabiana, então se eu separei essas informações, capital, tempo, taxa de juros, agora o que eu quero descobrir? O juro, não é mesmo? Se eu quero descobrir os juros, o que eu posso fazer? Eu posso colocar dentro daquela fórmula que você colocou aí pra gente. J é igual a CIT sobre 100. Trocando agora as letras pelos valores dados, vamos encontrar o juro, ó, fazendo poucos cálculos. Vai ficar como? Troquei o capital por 800, a taxa por 0,3, o tempo por 5. Ah, observação, o tempo e a taxa estão na mesma unidade? Sim, estão em dias, então não tenho que fazer nenhuma modificação. Tudo bem? Substituir as letras pelos valores, tem uma conta fácil aqui de fazer que vai facilitar a nossa vida. Olha, basta eu cortar um zero, 2 zeros do 800 com os 2 zeros do 100. Ficou fácil, não ficou? Vamos multiplicar quem? 8 por 3 décimos e por 5. Encontraremos que o juro foi de quanto? De R$12. Significa que o Apolo, quando foi pagar essa fatura de 800, ele não vai pagar mais 800. Ele vai pagar qual valor? 800 mais R$12, ou seja, R$812. Entendido? Sim? Tudo bem? Conseguiram já aí memorizar a nossa fórmula? J é igual a CIT sobre 100? Que bom! Então, Apolo pagou R$812 pela fatura. Para a próxima, vamos num próximo exemplo aqui. A Aline fez um empréstimo no valor de R$1.100 para ser pago no fim de 8 meses. Sabendo que o juro pago no fim desse período foi de R$220, qual a taxa de juros simples cobrada pelo empréstimo? Opa! Esse problema aqui é para calcular juro? Não. O juro já foi dado. Vamos separar as informações? Vamos lá. Qual é o capital? R$1.100. Qual é o tempo? 8 meses. Qual é o juro? Já foi dado. Falou pra gente que o juro é de R$220. E qual que é a taxa de juros?
Não sabemos. Mas podemos usar a mesma fórmula, Fabiana? Sim. J é igual a CIT sobre 100. Mas agora, o J a gente já sabe. Quanto que vale o J? 220. Quanto que vale o capital? 1.100. Qual é a taxa? Não sei, deixei ali na letra I. E qual que é o tempo? 8. Porque a gente sabia essas informações. Substituindo as letras pelos valores que nós temos no problema, agora eu também faria assim. Vou cortar 2 zeros aqui do capital com 100 para facilitar a minha vida. Vamos ficar com 88i é igual a 220, ou 220 é igual a 88i. Fazendo as equações que você de casa do 9º ano, que já aprendeu a equação, sabe fazer. Ou seja, vamos ficar com 88i, mostrei ali para vocês. Esse 88 que está multiplicando pelo i, a gente tem que passar para o outro membro fazendo a operação inversa. 220, então, dividido por 88, descobrimos que a taxa é de 2,5%. Isso mesmo. Conseguiu? Entendeu aí que a partir de uma fórmula a gente descobre todos esses termos? Dependendo do que o problema nos expõe? Que bom! Assim, a taxa é de 2,5% ao mês. Posso continuar? Vamos verificar aqui agora uma situação diferente? Por quantos meses um capital de R$ 2.500 deve ficar aplicado a uma taxa de juros simples de 2% ao mês para que o montante obtido seja de R$ 2.900? Outra situação. Leia o problema e separe as informações. Qual é o capital? R$ 2.500. Qual é a taxa de juro? 2% ao mês. Qual é o montante? O montante é 2.900. Eu depositei aí 2.500 e quero que ele renda e depois no final eu tenha 2.900. Qual foi o juro então? De 2.500 para 2.900, o meu juro foi de 400, não é verdade? Mas por quanto tempo o meu dinheiro tem que ficar para render esse valor com esta taxa? Aqui a gente não sabe o tempo. Vamos usar qual fórmula? Repete aí de casa. J é igual a CIT sobre 100. Vamos substituir os valores que a gente sabe. Substituindo, ficamos com 400 é igual a 2.500 vezes 2 vezes T, que o tempo a gente não sabe, dividido por 100. Ai, Fabiana, que fácil, posso cancelar 2 zeros aqui para facilitar a nossa vida. Ficaremos com 400 é igual a 25 vezes 2 e vezes o T, que é o tal do tempo, a gente não sabe quanto tempo o dinheiro tem que ficar. Fazendo o cálculo de multiplicação, ficaremos com 50t. E volto a dizer, o t está fazendo o que pelo 50? Multiplicando. Vamos ter que deixar o t sozinho. Esse 50 que está multiplicando passa aqui para o primeiro membro dividindo. 400 dividido por 50 é fácil, né? Posso também até cancelar um zero aqui. 40 por 8 é o mesmo. Ficando assim com o T é igual a 8. Ou seja, esse dinheiro aqui para render R$ 400 com essa taxa, ele precisa ficar 8 meses. Compreendido? Sim? Que bom! Você pega o problema, analisa as informações dadas e verifica qual está faltando. Joga lá na fórmula e faz os cálculos. Excelente! Mais um problema. Qual deve ser o capital aplicado a uma taxa de juros simples de 25% ao ano, né? Para que em 6 meses renda R$ 425 de juro? De novo, Fabiana, você leu muito rápido, não tem problema. Você leu o problema, separa as informações. Qual é o capital? Não temos, né? Ele aqui, ó, falou qual capital deve ser aplicado. Temos a taxa de juro? Sim. Temos os juros?
Sim, R$ 425 eu quero que renda. Tenho tempo? 6 meses. Tenho aqui, essa taxa de juros tem um probleminha. Lembra o que eu disse para vocês? A nossa taxa de juros está ao ano e o nosso tempo está em mês. Ah, precisa estar na mesma unidade. Por isso, o que eu fiz? Peguei o 25, que é a taxa ao ano, e dividi por 12. Encontrei que em cada mês, né, a taxa seria desse percentual aqui, ok? 2,0833 dízima periódica, não dá exato. Até por isso, o nosso resultado, ele não será exato, ele será aproximado. Tudo bem? E qual capital? Quanto eu vou ter que investir para que durante 6 meses, a uma taxa de 2,08% ao mês, renda R$ 425. Qual seria o capital? Vamos descobrir. Qual que é a fórmula? J igual a CIT sobre 100. Excelente. Coloco a fórmula, substituo as letras pelos valores que eu tenho e quem sobrou? É claro, sobrou o capital, porque é o que eu não tenho. Faço os cálculos. Ixi, Fabiana, agora não tem jeito de anular zero? Não tem jeito de cancelar? Não. Mas se esse 100 está dividindo, significa que ele vai vir para o primeiro membro fazendo a operação inversa, que é a multiplicação. Vamos fazer aqui. Ah, não fiz isso não, perdão, olha aqui. Poderia também, mas a gente aqui nessa situação, eu fiz o cálculo mesmo, ó. Multipliquei e dividi, tá? Até para diminuir um pouco de casas decimais. Ficando assim com o capital igual a 125 milésimos, que está multiplicando, e passa aqui para o primeiro membro, dividindo. Dividindo 425 por 125 milésimos, o que nós vamos ter? Nós teremos 3.400. Sim, descobrimos que o capital investido aqui deve ser de 3.400. Fechado? Entenderam? Guardaram a fórmula de juros simples? J igual a CIT sobre 100. Fácil, bem fácil. Aí o capital é de 3.400. Eu estou muito feliz por essa aula. E você? Estou agradecida pela presença de vocês. Espero ter contribuído. Desejo a todos bons estudos, um grande abraço e até a próxima!